Boa noite, amados. Eu me chamo Tatiana, sou de Manaus. Hoje eu vim aqui falar sobre o meu testemunho de restauração de vida, de casamento. Eu tenho 38 anos, sou mãe de três lindas crianças. Eu vivo um relacionamento com meu esposo, Rodrigo, já há 19 anos, sendo que desse período nós temos 13 anos de casada. Eu fui mãe muito nova, aos 18 anos. Foi uma gravidez muito difícil. Quando eu descobri que eu estava grávida, me senti sem chão, pois eu tinha acabado de terminar um relacionamento de muitas idas e vindas, muito precoce, com um homem bem mais velho que eu. Resultado que me deparei com essa situação, que iria mudar a minha vida. Pois bem, desde criança, presenciei muitos conflitos entre meus pais, no qual eu acredito que isso gerou muitos traumas, medos e inseguranças em tudo que eu vivia. Hoje eu não tenho a menor dúvida que essa criança foi um presente de Deus na minha vida. Desde muito pequeno eu sempre fui muito participativa na igreja. Minha mãe sempre fez questão e muitas vezes até nos obrigava, eu e meus irmãos, a participar de tudo. Então eu sempre tive esse conhecimento, essa intimidade com Deus, com a palavra. Hoje eu agradeço muito por ela ter insistido, né, de eu viver essa vida com Jesus. Contudo, eu percebi em mim uma pessoa muito dependente de ter uma relação, muito namoradeira, porque na verdade eu sempre fui muito presa pelos meus pais. E quando eu via a oportunidade, fazer o que não devia, né? A minha relação com meu esposo Rodrigo foi desde muito pequena. Morávamos na mesma rua. Com 8 anos de idade, quando nos conhecemos, já brincávamos juntos na rua. E já quando na adolescência, nos tornamos muito amigos. Porém, chegando um certo tempo, seguimos em caminhos diferentes. Uma vez ou outra nos cruzávamos. Eu sempre soube, assim, por amigos em comum, que ele já era apaixonado por mim, mas sempre teve vergonha de assumir isso. Quando surgiu um envolvimento entre nós, o meu filho Gabriel estava na época com 1 ano e alguns meses. A iniciativa foi tomada por mim e daí começamos a nossa história. Logo ele me pediu em noivado. Sempre foi muito intensa a nossa relação. Da minha parte, sempre tive muitos ciúmes, muitas desconfianças, mas ele sempre se mostrava fiel, companheiro, dedicado, e eu sempre tudo com o pé atrás. Foi em 2010 que nos casamos. Já estávamos mais ou menos por volta de uns 7 anos já de namoro, noivado, porque na verdade nós decidimos concretizar o casamento, pois eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho. Não eram nossos planos, né? Primeiro era terminar a faculdade, depois os projetos, né? De ter a casa, enfim. Eu sempre muito controladora. Se não fosse do meu jeito, já fechava a cara. E aí começou a vir a rotina, né? Depois que nos casamos, veio a rotina de dona de casa, a convivência. Enfim, começaram a vir todos os conflitos, o dia a dia. Já por volta de 2 anos após o nascimento do Diogo, eu entrei no mercado de trabalho novamente. Eu estava tão ansiosa de retornar à rotina de trabalho, ter contato com outras pessoas, amizades novas, ter a independência financeira. Depois de um certo tempo, assumi uma posição na segunda empresa depois que comecei a trabalhar. Isso exigia muito de mim, né? Uma supervisão, e entrava cedo na empresa e muitas vezes não tinha hora para sair. Irmãos, quando a gente se afasta de Deus, tudo desanda, né? Eu fiquei extremamente soberba, egoísta. Hoje eu vejo que eu era uma outra pessoa, me sentindo super independente, sem comprometimento com nada, com família. Após 1 ano nesse cargo,
Eu me deixei me envolver com outra pessoa. Enfim, fui para o fundo do poço. Porém, eu achava que que já estava no fundo, mas o negócio era bem mais embaixo. Chegou um momento que isso começou a incomodar meu esposo e a todos que conviviam conosco. Meu esposo, tendo muitos ciúmes de tudo, era uma cobrança sem fim. E eu cada vez mais cansada de ser cobrada e me sentindo com toda a razão. Cheguei num ponto de pedir a separação nessa época e viver a minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que em qualquer decisão eu pedia a opinião da minha mãe. Isso valia muito para mim. E com toda a sabedoria dela, me aconselhou a não sair de casa e tomar conta da minha família. Foi aí que meu paizinho me alcançou. Após vivido tantas, mas tantas coisas, vejo nitidamente que o Senhor me puxou pelo braço carinhosamente e disse: Eu tenho um propósito grande e você irá cumprir sim. Foi quando o jogo começou a mudar. Em 2016, após muitas brigas e desconfianças no casamento de ambas as partes, eu descobri que eu estava grávida novamente da minha caçula, hoje com 6 anos. Nossa, foi um baque para mim, pois eu não queria mais ter filhos. Já havia decidido de realizar a cirurgia. Foi aí quando meu deserto iniciou. Porém, eu ainda não sabia que estava dentro de um deserto, nem sabia o que era. Meu esposo sempre foi um homem muito trabalhador, nunca me deixou faltar nada em casa. Fazia inúmeros esforços em agradar a família, viagens, passeios. Enfim, para mim, ele nunca iria me trair, pois as suas atitudes era que estava sempre ligado à família e muito feliz e satisfeito com o que vivia. Meu esposo ele faz parte de um motoclube, onde 2 vezes na semana eles se encontravam na sede e um belo dia dessas vindas, que chegava de madrugada em casa, deitou ao meu lado e logo após tocou uma mensagem. Quando eu olhei era de uma mulher. Nossa, meu mundo caiu nesse momento. Eu estava com 8 meses de grávida. Eu fiquei tão ruim que a pressão caiu, passei muito mal. Enfim, foi uma decepção muito grande. Nunca imaginei que o que vi na mensagem ele pudesse ter coragem de fazer. Isso era só o começo de uma longa história que viria. Porque, infelizmente, fui uma mulher muito tola, rixosa, não me posicionei. Confrontei ele sobre essa mensagem, ele pediu 1000 desculpas, que fez no momento de fraqueza, mas que nunca iria se repetir. Desde então, a situação da minha parte só piorou, no quesito de insegurança, ciúmes, era briga todos os dias. E aí veio o nascimento da Lívia. Ao meu ver, tudo iria se resolver, pois ficamos muito felizes com a chegada dela. Toda a atenção, mimos, flores da parte dele, planos e mais planos, né, para toda a família. E aí, com o passar do tempo, eu me sentindo cada vez mais insegura, até mesmo pela fase que eu me encontrava, me sentindo feia, tinha engordado muito, fiquei afastada do trabalho, eu não me sentia mais produtiva, né? Foi quando começaram a surgir inúmeras mensagens no celular dele, ele tendo atitudes que só provava que ele estava sendo infiel. Foi quando comecei a ser tocada. Hoje eu sei que foi pelo Espírito Santo, para que eu entendesse melhor o que estava vivendo e colhendo as escolhas que eu fiz. Pesquisei sobre restauração de casamento e foi quando surgiu a luz lá no final do túnel que eu me encontrava. Sabe, irmãos, eu não quero enfatizar muito a história das traições, pois a restauração da minha vida, principalmente com meu amado Senhor Jesus, foi o mais importante de tudo, pois hoje eu sei que nada do que eu tenho vivido foi à toa. Contudo, eu vou falar resumidamente o que passei após descobrir o deserto com a AOM.
era uma colega de trabalho do meu esposo. A primeira vez que eu a vi foi num churrasco na minha casa, no qual ele convidou ela, né, para participar com outros amigos em comum. E eu com uma barriga bem grande, já grávida da Lívia, mas assim, nunca imaginei que poderia ser aquela pessoa, né? E depois o meu esposo compartilhou comigo que tudo iniciou como uma amizade, no momento que esteve fragilizado por tantas brigas no casamento, e elas sempre chegam com toda a disposição. A estranha que fala com suavidade, como dizem Provérbios 16. Quando eu estava grávida da minha caçula, em 2016, eles já estavam começando esse envolvimento. A mensagem que peguei na madrugada foi o início de tudo eu fiz para descobrir o que ele fazia. Clonei o WhatsApp, monitorava as saídas, rede social, peguei trocas de mensagens amorosas, promessas da parte dele, queria sair de casa para viver uma vida com ela. E de fato, durante todo esse processo, ele saiu de casa umas 9 vezes, mais ou menos, dizendo que estava confuso, que precisava de um tempo para pensar. Na verdade, queria viver a vida de solteiro com ela e logo pedia para voltar para casa. Se dizia arrependido, eu perdoava, vinha as promessas de melhoria e logo voltava tudo de novo. Ele nunca assumiu de fato que tinha algo com ela, porque na verdade ele jogava lá e cá, não deixava que as coisas ficassem soltas, sempre querendo ter o controle da situação. Ele vivia um relacionamento de mentiras com ela e em casa. No decorrer dos anos, isso porque foram mais ou menos uns 7 anos de tudo que aconteceu, era nítido que ele estava entrando em uma depressão, ansiedade, vícios na bebida, cigarro, visto que hábitos que ele nunca teve. Algumas das vezes que eu pedi a separação, porque não aguentava mais viver essa relação tóxica, ele ameaçava que ia se matar. Em março de 2021, meu esposo pediu a dispensa do trabalho para montar um negócio próprio. Vi ali uma esperança de mudança. Afinal, não teriam mais tanto contato no trabalho. Que nada, engano meu. As coisas foram ficando cada vez pior. Em junho desse mesmo ano, ele se programou para uma viagem, dizendo que iria a São Paulo, atrás de fornecedores, e logo acendeu um alerta, que era mentira e que seria uma viagem com a OM. No dia da viagem, eu pedi para levar ele no aeroporto. Nossa, esse homem quase tem um treco. Foi nítido a perturbação dele. Porque, na verdade, minha gente, meu esposo ele nunca teve o hábito de mentir. Então, no decorrer da convivência que nós temos, essa percepção que tem algo errado. Enfim, ele viajou, passou uma semana com ela e ao retornar foi aquele desastre. Eu peguei, fiz toda a mudança da minha casa, fui morar com uma tia. Quando ele chegou, estava tudo vazio. Esse homem ficou louco. Foi aí que mais uma vez ameaçou que ia se matar se eu não voltasse para casa com as crianças. Voltamos novamente, ficamos durante um mês em um apartamento alugado. Começamos a fazer novos planos. Dizia que ia mudar, que as coisas iriam ser diferentes. Passava 2 meses, voltava tudo de novo, o mesmo comportamento. De ambas as partes. Ele com as mentiras e traições, e eu com as cobranças, inseguranças, querendo sempre agir do meu jeito. Todas as vezes que ele saía de casa, ficava pouco tempo fora. Logo pedia para voltar, e eu sempre perdoava, porém não me posicionava da maneira correta. Minha gente, o que mais Deus tem tocado no meu coração é que a nossa confiança tem que ser sempre em Deus e não no homem. Dentro dessas inúmeras separações, a OM me ligou uma certa vez
para dizer tudo que eles viviam, todas as declarações, me mandava print das conversas, o início da história deles, enfim, muita coisa, muita humilhação. Saídas nos restaurantes como casal apaixonado, lugares que nós íamos como família que ela frequentava. Em outro momento, também chegou aí na empresa que temos para confrontar meu esposo, pois nesse momento ela me viu chegando lá e se aproximou, e dizendo que inúmeras vezes ele perseguia ela, porém ela não queria mais viver essa vida de amante. Foi quando em setembro de 2022, meu esposo chegou comigo, era num sábado, lembro como se fosse hoje. Eu fazendo faxina, toda descabelada, e ele dizendo que precisava novamente de um tempo para pensar, pois não sabia se queria o casamento de fato. Falei que tudo bem, que não queria que ele fosse, mas que respeitava a sua vontade e deixei ir. Sofri muito novamente. Nunca imaginei em toda a minha vida em passar por tudo que passei por causa desse homem. E entendi que o que tivesse que acontecer, eu viveria, pois Deus nunca iria me desamparar. Foram muitas dificuldades, sabe? Após a saída dele, dificuldades financeiras, porque nós tínhamos o empreendimento juntos, tínhamos uma escola e com o período da Covid, nós ainda não tínhamos conseguido reerguer completamente. Então eu dependia muito financeiramente da ajuda dele. E com a sua saída, ele começou a não suprir todas as nossas necessidades. Teve momentos que ele desaparecia, as crianças ligavam para falar com ele não atendia. E aí eu fui me afastando cada vez mais, cuidando de mim, comecei a fazer as minhas rotinas com as crianças, ia para academia, saía com as amigas, para o café da tarde. Me priorizei, sabe? Deixei que Deus cuidasse dele. Como dizem, coloquei ele lá na gaveta, pois meu coração sempre dizia que ele iria voltar. É claro que a gente sempre quer que volte diferente, verdadeiramente arrependido. A gente, quando a gente ouve nos testemunhos, na sua grande maioria dizer, foque em você, deixe que Deus cuide do seu esposo, isso é real. Pois quando eu decidi verdadeiramente não mais querer saber dele, ele percebia que tinha algo errado e aí vinha atrás. Dentro desse período da última separação que tivemos, as informações sempre vinham, mesmo quando não procurávamos. Meu esposo estava vivendo uma vida de casado com a OM, alugou uma casa com os amigos, no qual ele vivia com ela. Estavam juntos, cuidando da nossa empresa, onde até mesmo ela se apresentava como gerente e esposa do proprietário. Eu deixei tudo de lado, eu quis me poupar dessas cenas. Sempre que ele surgia para visitar as crianças, sondava para saber se eu já estava com outra pessoa, o que que eu estava fazendo, com quem que eu estava saindo. E ele sempre se mostrava infeliz por tudo que ele vivia. E sempre dizia, na realidade, que um dia ele ia resolver tudo isso que tinha causado, que tudo ficaria normalizado. Eu não levava mais tanto em consideração, porque eu não queria mais ser preenchida por promessas, migalhas. Eu me dediquei totalmente a conhecer e viver a palavra de Deus. Foi o momento mais lindo que tive com Jesus Cristo, pois nos momentos mais sofridos, eu sentia o agir dele em mim, me consolando, acalentando e dando esperança para eu seguir em frente. Foi muito especial e está sendo o mover de Deus na minha vida. E eu sei que a aliança entre eu e meu esposo foi concretizada pelo meu Senhor. Com o passar dos dias, meu esposo não enviava mais tantas mensagens, não procurava mais saber dos filhos, pouco vinha visitar.
A pequena Lívia foi a que mais sentia sua ausência. Por vezes tinha momentos de choro por saudade do pai. Nesse momento era o que estava mais me tirando a paz, porque eu já nem ligava mais com o que ele fazia ao nosso respeito, mas sim me preocupava pelo bem-estar das crianças, né? Procurava levar para passeios. Eles começaram a fazer um acompanhamento com a terapeuta e cuidando mesmo do emocional deles, né, para que pudessem passar por essa fase sem muitos problemas. No início do mês de maio, já desse ano, né, de 2023, ele me informou que iria se ausentar para um treinamento, onde não poderia atender ligações. Enfim, eu já sabia que era mais uma das mentiras. E aí eu disse tudo bem, sem problemas. Quando puder, entre em contato com as crianças, e assim foi. Dentro desse período, eu tentei falar com ele por mensagem, né, para tratar sobre recursos, né, financeiro para as crianças e não consegui falar. Também não fui mais atrás. Aí, após mais ou menos uma semana, ele ausente, zero contato, ele chegou em Manaus e me procurou, pedindo para conversar, dizendo que sentia muito por tudo que havia feito, que realmente ele não estava feliz vivendo com essa pessoa, vivendo a vida que ele estava levando, muitas brigas e que tinha mentido por diversas vezes. Essa viagem tinha ido com ela para saber se iria realmente dar certo. Enfim, as escamas dos seus olhos começaram a cair, mesmo porque nada dava certo na sua vida, em todos os sentidos, sua saúde, financeiro, o profissional, tudo dando errado. E aí eu pedi alguns dias para pensar sobre tudo que ele havia me falado e que depois conversaríamos novamente. Minha gente, eu coloquei em oração para Deus me guiar. Em oração eu coloquei que pudesse afastar, se não fosse esse momento, para ele retornar. Eu fui para o sítio da minha mãe, isso era numa sexta-feira, quando eu retornei no domingo pela manhã, que era o Dia das Mães, né, ele estava na nossa casa, já organizando um churrasco com todos os funcionários da empresa para comemorar o Dia das Mães, né? E tudo dando a entender que estava retornando para sua família. Nesse mesmo dia, no final do dia já, conversamos novamente e logo ele trouxe suas roupas e retornando para casa. E aos poucos estamos, né, nesse mesmo dia nós começamos a conversar e ajustando alguns pontos de que poderia ser ter as mudanças, né, na nossa vida. Amigos, hoje estamos vivendo um dia de cada vez. Estamos gerenciando nossa empresa juntos. Como digo, a minha confiança está em Cristo Jesus. Sem Ele eu não consigo nada. Eu pedi perdão ao meu esposo pelo mal que fiz a ele também, pois eu errei muito com ele. E desde então, quando eu senti Deus me puxando pelo braço, eu me arrependi de todo o pecado cometido e a cada dia estou me tornando uma pessoa melhor. E acima de tudo, eu não espero pelas mudanças do meu esposo, e sim pela minha em Cristo Jesus, pois hoje eu sei que só Ele pode preencher todo o vazio que um dia existiu em mim. E eu deixo a vocês uma passagem que está em Romanos 10, versículos de 9 a 10. Se, pois, com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando com a boca que se consegue a salvação. Eu agradeço muito a todos do Grupo Restaurar, a Sol, que é uma pessoa abençoada, a todos os administradores, e eu estou aqui para honrar o nome do Senhor Jesus. Muito obrigada a todos.